Deputado, qual é o posicionamento do partido quanto a essa reforma, nesse momento? Olha, a reforma, do jeito que ela foi concebida, ela não poderia ter outro destino senão o repúdio da maioria do povo brasileiro. Porque, em primeiro lugar, não houve diálogo algum com os representantes da população, seja os parlamentares, antes de enviar, seja o movimento sindical, os representantes dos movimentos sociais da cidade e do campo. E é uma reforma que só discute um lado do problema, que é o lado da despesa, e não discute o lado da receita. Portanto, nós não estamos aqui, nós já estamos partindo do princípio que a receita é fixa e só consideramos a despesa. Mas a receita tem também a sua importância e tem que ser discutida no conjunto. Deputado, então, a princípio, o Partido dos Trabalhadores ele não fecha a questão contra qualquer reforma nos próximos 20 anos. Ele acha que ou não há legitimidade no atual governo, ou a proposta atual é muito viesada. Seria mais ou menos isso? Olha, evidentemente que o nosso partido não pode fechar a questão em relação a discutir qualquer assunto nesse país, certo? Todos os assuntos são importantes, a Previdência é importante, nós sabemos que ela precisa ser sempre muito bem cuidada para que não falte. Mas nós não podemos entrar numa discussão colocada da forma como essa está colocada, simplesmente para atender os interesses do capital financeiro, que é quem vai lucrar com essa reforma, porque, veja só, boa parte da população, aquela de classe média alta, vai migrar para a previdência privada. E o excedente no orçamento federal será usado para pagar juros da dívida interna, que também interessa aos banqueiros. Portanto, é uma reforma que não interessa a grande maioria do povo brasileiro, mas interessa a uma minoria. Essa nós não concordamos. Deputado, muita gente faz confusão porque a Previdência muitas vezes ela é acompanhada da assistência social, não é isso? E para algumas coisas conta-se as duas como uma coisa só, para outras conta-se como duas coisas separadas a critério talvez do governo. É mais ou menos isso? Uma das questões que o governo coloca é considerar simplesmente a contribuição patronal e a contribuição dos empregados. E ele compara isso com as despesas. Mas a concepção que está na Constituição de 88 é do orçamento da Seguridade Social, que é muito mais amplo, envolve outras arrecadações, como PIS/COFINS, como contribuição sobre o lucro líquido, que formam um orçamento global, que envolve a saúde, a assistência social e a previdência social. E, deputado, mesmo dentro da Previdência Social, tem muita discussão porque se junta a urbana e a rural, né? E tem gente que acha que a rural deveria ser visto como uma assistência social, na verdade, né? Na verdade, ela foi concebida assim, porque quando em 88 se estabeleceu a Previdência Rural como uma categoria especial, né, ela se separou. Então ela tinha um forte subsídio porque esses trabalhadores não pagavam a Previdência Social. Então se considerou justo que eles deveriam receber, né, e que esse recebimento deveria ser sustentado por esse orçamento maior chamado Orçamento da Seguridade Social. E, deputado Zaratini, agora passando um pouco para a questão do funcionalismo público, né? O governo diz que é um grande rombo e que são pessoas privilegiadas, né? Mas me explica para a gente, hoje todo funcionário público, mesmo aposentado, continua pagando, não é isso, por exemplo? Sim. Agora, essa é uma conversa muito enganadora do governo. Aliás, vou falar aqui, por exemplo, dos professores e professoras. Vamos pegar aqui o caso de uma professora, que o governo quer que seja atingida por essa reforma. Imagina uma professora que ela trabalhou já quase 25 anos na sala de aula, né, dando aula, e aprova essa reforma. Para ela manter o mesmo benefício de aposentadoria, ela vai ter que trabalhar mais 15 anos, porque o necessário para ela receber integralmente a sua aposentadoria é 40 anos. Né? Então você vê o sacrifício que essas trabalhadoras, porque as mais prejudicadas são as trabalhadoras, as professoras, as mulheres do campo e as mulheres de modo geral, elas vão ter que trabalhar muito mais para poder se aposentar. Explica para a gente por que elas são as mais prejudicadas, deputado. Elas são as mais prejudicadas porque o aumento da idade para as professoras foi igual se estabeleceu o mesmo nível de idade que o professor, que é 60 anos. Só que ela se aposentava com menos, ela se aposentava com menos tempo de contribuição. Então ela passou a ter um degrau a mais. Então ela está muito prejudicada nisso. As mulheres, de modo geral, são prejudicadas porque as mulheres
muitas delas trabalham em casa, em trabalho doméstico, não contribuem para a Previdência. E dos 6 milhões de empregadas domésticas, apenas 1 milhão é registrada. As demais não são registradas e, portanto, não contribuem para a Previdência. Portanto, as mulheres terão muito mais dificuldade de atingir 15 anos de contribuição e de evoluir, portanto, terão um salário, uma previdência menor do que a dos homens. Deputado, a gente, como eu citei há pouco, parte da estratégia do governo federal é usar uma campanha que fala de privilégios de todos os funcionários públicos, eu estou professores. Outras classes também que vão ser bastante prejudicadas e que não necessariamente são privilegiadas? Sim, todo mundo vai ser prejudicado. O governo não está atingindo os privilégios. Essa reforma não é contra os privilégios, é contra a maioria do povo brasileiro. Porque ao estabelecer 65 anos o homem, 62 a mulher, já isso vale para todo mundo. Segundo lugar, estabelece 40 anos de contribuição. E isso não tem nenhuma regra de transição. A partir do dia que aprovar aqui a reforma, no dia seguinte você vai precisar ter 40 anos de contribuição para receber integralmente o seu benefício. Portanto, ela atinge a todos os brasileiros e brasileiras. Por isso que nós temos que ser contra. Da mesma forma, até o aposentado vai ser prejudicado com as pensões, porque a pensão não será mais integral, ela será parcial, certo? 60% ficará de pensão para o cônjuge, 60% mais 10% para cada filho, menor de 21 anos. Então, é um outro absurdo que também nós estamos combatendo nessa reforma. Portanto, não há que se falar em combate de privilégio. O que a reforma atinge é a todos os brasileiros e brasileiras de uma forma prejudicial. E esse caso que o senhor citou da pensão é para qualquer trabalhador, não é isso? Para qualquer trabalhador. Todos terão a sua pensão reduzida, quer dizer, a pensão derivada, pensão por morte derivada da sua contribuição, o seu cônjuge, seja mulher ou seja homem, receberá 60% mais 10% para cada filho com menos de 21 anos. Portanto, as pessoas mais idosas, na faixa de 60, 70, 80 anos, que perderem seu cônjuge, essas pessoas terão 60% só da aposentadoria. Então, isso vai levar à miséria milhares de pessoas em nosso país. Deputado, a gente não viu ninguém da grande mídia tocar nesse ponto, né? A grande mídia está recebendo milhões de verbas publicitárias e a grande mídia está ajudando a encobrir a verdade que tem nessa reforma da Previdência. Ela omite essas questões que nós estamos colocando aqui, certo? Mas ela não vai poder omitir por muito tempo. Ela vai ter que revelar em algum momento. Então, nós vamos fazer esse debate, vamos esclarecer o povo brasileiro do que realmente está contido nessa proposta escabrosa. E quanto a essa chamada transição, né, deputado? Coloque-se como se 20 anos fosse muito, mas qualquer trabalhador com 40 e poucos ou menos vai ser atingido diretamente trabalhando pelo menos 5 anos a mais, não é isso? Todo trabalhador terá que pagar um pedágio de 30% a mais no tempo de contribuição e terá uma escala em que ele começa a poder se aposentar aos 55, se ele for se aposentar agora, e vai a cada 2 anos aumentando até 65. Mas preste atenção, também tem uma regra que a cada aumento da expectativa de vida do povo brasileiro, aumenta a idade que ele vai se aposentar. Como esse aumento a cada 10 anos, é o que a gente tem observado historicamente, a cada 10 anos aumenta 1 ano a expectativa de vida. O que significa? Que daqui a 10 anos não será mais 65 anos, será 66. Então, se faltar 20 anos para você se aposentar, você não vai se aposentar com 65, você vai se aposentar com 67. Então, preste atenção nisso, principalmente os jovens. Eu estou com um exemplo aqui, um jovem começa a trabalhar com 16 anos. Homem, ele vai precisar de 49 anos para atingir a idade mínima de 65. 49 anos vai aumentar mais 4 anos na idade que ele vai se aposentar. Portanto, ele vai se aposentar aos 69 anos. Ou seja, esse que começa a trabalhar aos 16, que é a maioria do povo brasileiro, só vai ter que trabalhar durante 53 anos para poder se aposentar, né? E uma mulher, no caso, na mesma idade, começou a trabalhar com 16, vai se aposentar com 50 anos de trabalho para chegar na idade mínima. Tá, do nosso tempo acabou, mas então, para quem é mais humilde e começa a trabalhar cedo, vai ser pior.
Olha, quem é mais humilde, quem começa a trabalhar mais cedo e as mulheres são os mais prejudicados por essa reforma. Obrigado pela entrevista esclarecedora, deputado Zaratini. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos os ouvintes.